E olha, a gente sabe que a fofoca corre solta, né? E traz tantos males. Então a gente vai conversar com quem entende desse assunto pelo ponto de vista da filosofia, da psicologia. Ele que é filósofo, terapeuta. Carlos Florencio está aqui, vai nos ajudar a entender melhor. Inclusive tem as perguntas, daqui a pouco a gente vai ouvir as respostas. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Muito bom te receber. Obrigado. Tá com o livro na mão, coisa certo. linda. Olha lá. Tudo certo. Deixa eu mostrar. Que capa linda, que livro lindo. Olha, que show, As hein? pessoas todas indo para o tudo certo. Né? Eu falo sobre a discriminação, basicamente a origem da discriminação, do conflito, porque eu trabalho com isso, né, Cláudia, com resolução de conflito. O ser humano, ele nasce em paz, feliz, amoroso, né, que eu digo, né, espontâneo e livre. E, infelizmente, a sociedade nos tira isso aos poucos. E a gente aprende o errado, e quando a gente aprende o errado, a gente quer dar certo, e nós começamos já a entrar em conflito. Então, aqui eu explico o porquê, de onde nasce o errado, de onde nasce o conflito, e no fundo é um resgate para a energia do amor. Que bom, parabéns, hein? Eu vou ler esse livro aqui com muito carinho, com muita atenção. É profundo, Eu quero. mas é Depois salvador. você volta para falar só dele. Tá bom. Mas vamos sentar aqui. Fred, te apresentar ao Fred. Joia. Já que você veio para esse lado, então fica aqui desse lado. Vamos lá, vamos conversar então. Deixa eu só trocar nossas aguinhas. Beleza. Eu estava aí e já estava tomando aqui. Para a gente falar sobre fofoca. Fred, fica à vontade para perguntar, para participar da nossa conversa, tá bom? Fofoca é um problema, né? É um problema. É um problema porque, basicamente, a pessoa que pratica o ato de falar mal do outro, né, que às vezes pode ser uma verdade, mas pode ser uma invenção, pode ser uma mentira, de uma certa forma, vai fazer com que haja um desequilíbrio no outro. Então, todo ato, que inclusive eu explico aí no meu livro, todo ato nasce de uma fonte, né? Toda ação nasce de uma fonte. Se você é uma pessoa, né, que impulsiona um determinado comentário, você vai falar sobre alguém, e falar sobre esse alguém é com sentido pejorativo, difamador, para diminuir, ou talvez até entrar na vida do outro, na vida alheia, sem o consentimento do outro, isso é o que corresponde à fofoca. Essa fofoca, ela pode sim prejudicar muitas pessoas. Na nossa história a gente tem vários exemplos disso, né? Pessoas públicas são muito vítimas da fofoca. Nós inclusive temos programas de fofoca, né, Cláudia? E tem uma grande audiência. E tem uma grande... As pessoas gostam, né, das fofocas. Gostam. A novela, por exemplo, ela instiga a fofoca, sabia, Cláudia? Porque você está ali vendo é uma ilusão, uma história de vidas, mas você está adentrando na vida de uma outra pessoa, vendo como ela age, o que é que realmente isso te traz de lucro? Nenhum. O que é que você acrescenta, por exemplo, com uma novela? Você não acrescenta muito, porque é sempre aquela questão do mal e do bem, do mal e do bem, né? E não se aprende muito. Não existe muito aprendizado, não existe muita coisa a que dizer quando você fala mal de uma outra pessoa. Eu acho que nós temos que sempre falar bem dos outros. Se não temos nada para falar, leia um bom livro, procure falar de outros assuntos mais interessantes. O problema é que isso é um vício popular, a fofoca. Por quê? Porque as pessoas, elas preferem muito mais falar da vida alheia do que entrar mais profundamente num determinado tema. Por quê? Porque elas não querem ser julgadas, não querem ser criticadas, ou não querem dizer que ela é uma pessoa chata, não dá pra gente... Então, ou seja, jogar conversa fora, normalmente, se jogar conversa fora, tem sempre falar da vida de alguém, de alguma situação. As pessoas, elas são muito imagéticas, né? Então, elas roteirizam as coisas. Né? Então, elas vão contar sempre, quando estão com uma outra pessoa, eu fui a um determinado local, cheguei lá, elas meio que descrevem, elas fazem a imagem de todo um enredo de uma história para contar uma história dela. Então, existe uma tendência já nossa, na nossa forma de agir, de contar histórias. Então,
muito dificilmente você vai sentar com uma pessoa e você vai filosofar, você vai falar mais aprofundadamente sobre um determinado assunto, mesmo porque o outro pode, sei lá, achar você chato, julgar ou criticar. Então, as pessoas às vezes preferem falar da vida de alguém. Então, eu vou falar, sei lá, na família, vou falar de um irmão, vou falar de uma outra pessoa. Aí você viu aquilo que aconteceu e tal, tal, tal. Às vezes é só para repetir uma coisa que já de fato aconteceu, mas sempre você vai tecer um comentário. E é na hora de tecer esse comentário que mora o perigo. É verdade. Você estava falando, eu estava pensando, além do vício, que eu acho que a sociedade ela é assim, né? As pessoas se juntam e elas querem falar de alguém, tem a coisa da audiência, porque eu comentei aqui do programa de televisão, vê se vocês concordam, que dá audiência a fazer fofoca. Eu acho que a gente, humano, também tem a sensação de que se a gente vai falar de alguém, a gente vai ter audiência ali naquela rodinha, a gente vai ter aceitação daquele grupinho, porque é todo mundo viciado em fazer fofoca e em ouvir fofoca. Então, é um papo que rende, não é? Já repararam isso? Eu não tenho, eu reparo bastante. Eu não tenho muito hábito desse tipo de situação. Não gosto, não é da minha prática. A gente pode não gostar, mas eu acho que isso, na realidade, é o que existe. É o que Você existe. senta numa mesa e o papo vamos falar de alguém. E o fulano, quanto tempo eu não vejo? O fulano, nossa, você não sabe. Isso, aquilo. E é um assunto que rende. Você estava falando de falar de um determinado assunto, aí eu já lembrei das caixinhas de puxa-conversa, que deveria ser utilizado, né? Imagina se chegar numa mesa de bar e falar assim, hoje vamos conversar sobre amizade, vamos conversar sobre fidelidade. Não existe isso, né? Não existe. E os assuntos mais profundos, as pessoas não... primeiro que, por vezes, elas têm medo, né, de ser julgadas, de criticar e tal. Então, elas acabam, realmente preferem falar sobre pequenas experiências. O ato da fofoca, ele pode, né, prejudicar muito uma outra pessoa. Por quê? Porque, de repente, você pode, pura e simplesmente, achar que aquela pessoa está fazendo um determinado ato e você comenta então com uma outra pessoa. Eu acho que aquela pessoa lá está traindo aquela mulher, a mulher dele, por exemplo, né? Aí dali já passa para uma outra pessoa e de repente uma coisa falsa passa a ser uma verdade na cabeça das pessoas, né? E muitas vezes é a vítima a última a ficar sabendo ou muitas vezes nem fica sabendo. Né? E automaticamente causa um certo constrangimento, o que não é legal, não é bom, não é gratificante. Agora, quando é só o constrangimento, ainda dos males, o menor. Porque sabe, gente, que a fofoca ela pode ser tão nociva a ponto de causar na vítima, né, uma depressão grave. Eu, como terapeuta, já peguei vários casos de pessoas que sofreram com fofoca, que isso fez com que essa pessoa não conseguisse mais ser ela mesma, sabe? Por quê? Porque ficou sempre aquela mancha daquela coisa da desconfiança, de uma coisa que foi inventada, que não é verdade, né? Doutor, Então, temos que ter bastante cuidado. O senhor acha que essa questão das pessoas se sentirem motivadas a falar e a falar da vida do outro pode ser muito mais motivado à necessidade de querer ser aceito naquela roda, naquele grupo ou naquele trabalho? Porque muitas vezes a gente percebe isso, que as pessoas querem isso, né? Querem se igualar no diálogo, muito mais para ter de verdade um motivo para ser aceito ali naquele grupo, não? Então, o ser humano, ele tem por hábito, ele é um animal que comunica, né? Ele precisa comunicar, ele precisa falar. Eu não posso sentar aqui do seu lado e ficar parado sem falar nada, no meu silêncio, você no seu silêncio. Se eu vim te visitar, eu tenho que falar alguma coisa, né? Então, as pessoas, elas vão realmente falar de uma história ou de outra. Então, isso é uma coisa muito natural do ser humano. A questão aqui não é o falar, mas é como falar.
e o que está sendo desperto nessa conversa. Existe uma coisa que é o ato de desequilibrar, de destruir, né, de difamar. A intenção equivale, né? Então, se a intenção é do bem, você pode falar sobre várias coisas do bem. Nossa, que legal, aquela pessoa foi promovida, que legal. Mas muito raramente você vai ver as pessoas falando bem uma das outras, muito mais mal uma das outras. Mas a sensação dessa coisa da aceitação tem um pouco a ver com criar intimidade. De virar cúmplice, né? Quando a pessoa leva uma fofoca, ela acha, na verdade, que ela não está falando mal do outro, mas ela está tentando gerar aqui uma cumplicidade. Mas não foi com essa intenção. Eu estava falando porque eu considero aquela pessoa muito minha amiga. E aí já foi a maldade ali, mas né, na intenção de virar cúmplice de alguém, né? Então faz a fofoca do terceiro para virar cúmplice do segundo. Aí você amplia a história, né? Porque assim, lembre-se que ninguém gosta de ficar mal sozinho, né? Então a pessoa sempre vai querer ficar mal com uma outra pessoa também. Então se a pessoa está mal com a vida dela, ela vai querer multiplicar aquilo para as pessoas que estão à volta dela. Você é aquilo que você vibra e aquilo que você vibra, você multiplica por meio da comunicação, das suas ações e tudo mais, né? Então a pessoa tem que parar talvez para refletir um pouquinho se ela quer o que tipo de influência que eu causo no outro. A minha presença desestabiliza o outro, a minha presença incomoda o outro, a minha presença é uma presença agradável ou desagradável. Essa é a única escolha que você tem que fazer. E o fofoqueiro, ele é uma presença desagradável, né? Ninguém, na sua sã consciência, né, vai realmente praticar o ato de uma fofoca com uma necessidade boa, mas sim com uma necessidade maldosa, né? Então, aí nós vamos bater em questões de princípios. Cada um segue os seus próprios princípios. E até, inclusive, falo no meu livro. E a partir daí você vai gerar um resultado, para o fofoqueiro falar mal, está tudo certo para ele. Ele acha que está ótimo. Porque tem a coisa do vício também, né? Vício. Mas eu ainda acho que algumas pessoas pensam que não estão fazendo nada demais. Porque elas estão tentando criar vínculos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante em quem não se entende e que porque eu penso que as pessoas elas querem ser boas, né? E às vezes elas estão agindo de forma ruim, mas pensando que elas estão fazendo bem, porque elas querem amizade, querem aproximação. Criar esse vínculo, né? Mas enfim, é justamente aí que tem que tomar o cuidado. Claro, o tempo todo a gente tem que tomar cuidado, né? Aquele que está de pé que cuide para não cair, né? Perfeito. Vamos então para a primeira pergunta, acompanha aqui com a gente. É aqui, Carlos. Por que as pessoas têm o hábito de falar da vida dos outros? É um costume cultural ou é questão de caráter? Qual é a sua opinião, Carlos? São as duas. É uma questão de caráter da pessoa. A pessoa tem esse tipo de personalidade, ela fala, então, mal das outras pessoas, porque ela acha que isso é normal. Ela, em nenhum momento, ela vai questionar, mas isso é um ato do mal ou não é do bem. Ela não percebe a ação e a reação disso, o ato e a consequência disso. Para ela, é uma coisa natural. A pessoa não passa por uma questão de questionamento. Espera aí, mas eu vou falar isso e isso vai prejudicar o outro? Não. As pessoas não vão pensar isso. Ela chega e despeja. Por quê? Porque é um ato, um hábito cultural de falar de assuntos, de comentar de assuntos vários. Então, as pessoas vão contar as suas histórias. Dentro dessas histórias, muitas vezes, porque elas não têm outros assuntos, acabou o assunto, ela começa então a falar, às vezes, um comentário da vida de uma pessoa, um outro comentário de uma outra vida, de uma pessoa da própria família. Consequentemente, aquilo vira uma fofoca. Por quê? Porque dentro do assunto pode ter algum tipo de afirmativa que não se traduz em fato real e verdadeiro, o que pode criar o ato da difamação da outra pessoa. E caráter muda-se? Muda-se, tudo é possível, nada é eterno, né? Não podemos dizer que a pessoa vai ter um bom caráter sempre ou um mau caráter sempre. É tudo uma questão de educação. E ela pode mudar isso. É uma questão cultural, portanto, é a educação da cultura do que nós vivemos, a educação da nossa família, e isso vai influenciar o caráter da pessoa, sim. Agora, tem pessoas que são mau caráter mesmo, tem pessoas que são realmente só nascendo de novo. Só. Né? Jesus, vamos lá.
lá. Próxima Jesus. pergunta. Boa tarde, me chamo Camila e gostaria de entender se quando a pessoa toda hora fala da vida dela e até inventa sobre o assunto e aumenta, é uma forma de fofocar sobre si mesma. Focar sobre si mesmo é muito bom. Ela é uma forma de fofocar de si mesma. Fantasia, Porque ela né? É fantasia, ela está ali perdida completamente. Essa é uma boa... Fantasia. Uma boa. Agora, uma coisa que é muito importante sobre a questão da fofoca. Eu acho que hoje em dia virou lei, né? Então, você não pode discriminar uma pessoa pela sua raça, pela sua cor, pelo seu gênero, religião. Você não pode discriminar, né? Virou crime, né? Inafiançável, inclusive. Né? Então, no momento que as pessoas começarem a entender que a fofoca, que inclusive eu explico no meu livro, ela é uma discriminação, eu acho que aí as pessoas vão começar a pensar 2 vezes antes de falar mal da vida do outro. Próxima pergunta, vamos para a tela? Boa tarde. Sempre que acontece algum encontro dos colegas de trabalho fora do expediente, ficam falando a semana inteira sobre o assunto, criando até um clima ruim. Como acabar com isso? Tenho que deixar de ir? A galera sai, toma todas, faz um monte de coisa engraçada e depois a fofoca E aí rola. cada um vai contar as suas historinhas daquilo que acha, né? São os boatos acabam virando verdades dentro daquela roda. E sai dali aqueles boatos e aquelas histórias e elas começam a ganhar corpo, né? Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque a ilusão, ela nunca vai ser uma verdade, né? Porque quando é verdade, é verdade. E estamos aqui na Rede Vida, né? Então, verdade é divina. O que não existe é ilusão. Sim. Quem é que rege o que existe? É Deus. O que é que rege aquilo que não existe? A ilusão. É aquilo que se chama de diabo ou o que for. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Se você não pode abraçar Deus e, ao mesmo tempo, abraçar o próprio diabo. Então, no momento que você discrimina, no momento que você fala mal, você está abraçando o outro cara lá. E eu acho que a ideia é você realmente abraçar só uma Agora, uma o que ela energia. pergunta é o que ela faz, porque pelo visto ela está saindo, depois fica aquela fofoca, clima horrível. Ela quer saber se ela continua saindo com aquela turma. Ela não tem muito jeito, né? Porque, assim, é a fofoca corporativa, né? Então, tem a fofoca corporativa, tem a fofoca na família, tem fofoca em todo lado. Então, eu acho que ela tem que continuar indo, deixa as pessoas falar. Eu acho que tente introduzir um outro assunto, ou tente desviar o assunto, ou mudar de assunto. Eu sempre faço isso. Eu puxo um outro assunto, falo de uma outra coisa, ou pego naquilo, mas reverto numa história, em algo que possa acrescentar alguma outra coisa, para tirar do foco daquela situação, né? E é isso, porque senão aquilo vai se multiplicando. E agora, assim, no mundo competitivo em que a gente vive, gente, é trabalho sempre, até fora do expediente. Rodinha de trabalho é rodinha de trabalho. Então, assim, ou a gente vai e se comporta para ficar aquela coisa assim, ninguém tem nada para falar de mim, ou é melhor realmente não ir, porque se a gente vai e perde a linha, a gente está se expondo. É igual festa de trabalho de final de ano, né? Que às vezes a pessoa vai e comete excessos. Não é para cometer excesso. Então, é bom a gente tomar cuidado, sim. E tá? também, eu penso que a gente tem que ficar atento. Nesse caso que ela falou aqui, se você também não for nessas rodas das pessoas, as pessoas também vão te discriminar. Porque elas vão te dizer, aquela lá, ela está se achando, ela está se achando mais especial e melhor do que a gente. Nunca Mas vai com cautela, gente. né? Então tem que Vai ter com cuidado. cautela. Bom, temos mais perguntas aqui, já vou passar para as próximas. Diz assim, boa tarde, equipe, Cláudia Tenório, abençoadas. Quero saber o que devemos fazer para nos driblar de amizades fofoqueiras. É não tê-las, né? Escolher, né, com quem que a gente vai andar. Me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. As pessoas fofoqueiras são pessoas que elas não têm uma vida boa, né? Porque não é uma pessoa interessante, porque os interesses dela estão focados na vida dos outros e não no próprio desenvolvimento dela mesma. Então, eu acho que não vale a pena, tem que procurar evitar ou aquilo. Se faz parte do seu cotidiano, tente sempre desviar o assunto, mude de assunto, mas não, porque ela quer multiplicar aquela maldade. Então, você tem que observar para não contribuir para falar mal também, né?
vai buscar um exemplo de uma situação similar, e aí quando você vê, aquilo está criando uma rede negativa e que não é legal. Lembre-se que tudo aquilo que você reverbera para o universo pode voltar para você. Então, tome um pouquinho de cuidado com relação a isso. Mas evite pessoas que realmente são desinteressantes, a não ser que o seu interesse esteja focado nelas. Né? Olha, próxima. Boa tarde, minha neta tem 9 anos e está se tornando uma fofoqueira de mão cheia. Escuta a conversa e fala para os outros. Como devo agir sendo vó? Ela mora com a mãe e a vejo no final de semana. Então, essa criança ela é um pouco influenciada, talvez pela escola ou pela própria mãe. Eu acho que essa avó ela tem que sentar com a menina e explicar, olha, esse tipo de conversa que você faz não é legal, porque gera esse efeito. Vamos imaginar e a vovó vai colocar você no lugar dessa outra menina que você está falando. Você gostaria? Não, né? Não gostaria. Então, se você não quer para você, não faça para o outro. Isso é super fácil de se falar, nesse caso, para essa menina, para que colocar ela na posição da vítima dela mesma vai fazer com que ela consiga gerar a consciência. Porque consciência é a ação e a compreensão de tudo que envolve uma situação. Então, ter a consciência sobre a fofoca perceba o que você falou, o resultado do que você falou e automaticamente torne a pessoa consciente disso. Coloque ela no lugar da outra pessoa que ela vai sentir isso. Ou seja, você jogou uma pedra, coloque-se no lugar da pessoa que recebeu essa pedrada. E o efeito disso, machucou, doeu, foi legal? Não foi legal. Então, por que você joga essa pedra? Como é que você lida com a sua filha Então, nessa eu fiquei situação? pensando na Valentina, que tem 9 anos, né? Nós temos uma filha de 9 anos e a gente lida exatamente assim. Eu acho que essa questão de sempre se colocar no lugar do outro é fantástico, né? Acho que o que realmente eu quero que o outro sinta, né? Então, se coloque no lugar do outro. Agora, eu ainda insisto na questão do exemplo, porque se ela visse ou se ela percebesse que nós, eu e Ana, estivéssemos em casa com este costume de falar do outro, eu não tenho dúvida que isso seria quase que um dom natural dela de propagar essa mensagem. Mas a gente toma muito cuidado realmente e a gente insiste muito nessa questão. Quando a gente precisa falar de alguma coisa que envolve outra pessoa, a gente se afasta realmente, ou quando ela percebe, isso não é assunto de criança, isso é assunto de adulto. Então a gente para a conversa e procura sempre não envolver nos assuntos que não são apropriados, né? Porque ela é uma criança e há coisas que não cabem ainda dentro do coração e dentro da mente dela. Ô, Carlos, ajudaria, por exemplo, não só para as crianças, mas para os adultos também, a gente fazer aquele bloqueio, assim, não quero ouvir, o que você vai me falar? É para mim? Não, quero te contar do Rodrigo. Não, conta para ele, fala com ele, não quero ouvir. Eu sou muito direto, eu falo logo assim, olha, desculpa, mas não me interessa, não estou interessado nesse assunto, vamos mudar de assunto, vamos falar de uma outra coisa. Eu já dou aquela gelada quando eu percebo que a pessoa, realmente, ela começa com uma historinha, depois ela vai multiplicando outras historinhas, e aí, já na primeira eu deixo, na segunda eu já digo, olha, desculpa, mas eu não estou afim de conversar sobre esse assunto dessa maneira. Fofoca é como uma sementinha, se a gente não cortar, ela pode ir espalhando? Ou vamos fazer o seguinte, uma gelada que você pode dar sempre na pessoa. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a pessoa que você está falando e nós vamos conversar sobre isso que você está falando acerca dela, todo mundo junto. O que é que você acha? Sim. Acabou a fofoca aí. Eu estava te perguntando, né? Porque pode crescer, né? A coisa começa pequenininha às vezes e se a gente não vamos corta, vai chamar crescendo. a pessoa, porque eu acho que ela que é interessada aqui nesse momento, e vamos conversar sobre isso que você está falando a respeito dela. Agora, aquilo que você falou sobre evitar para sua filha certas coisas é importante, mas a sociedade... Sem dúvida. Né? Então, nós temos que pensar na sociedade. Essa menina vai para a escola. Chega lá, as outras meninas vão comentar. Elas também estão poluídas pelos outros pais. Sim. Então, nós temos que dar realmente princípios. Sem dúvida. Né? Então, assim, olha, não é legal falar mal da outra pessoa, porque isso gera um efeito tal. Coloque no lugar da outra pessoa. Gerar a consciência. Sem dúvida. Então, isso é uma boa educação para um filho. Bom exemplo. Maravilhosos.
Bom, Carlos, obrigada. O Carlos Florencio, ele está no site carlosflorencio.com.br, no Face, no Insta, Carlos Florencio Oficial. E você pode marcar um bate-papo pelo WhatsApp, 11 9 8319 9848. Ele está esperando Queria você, dar uma tá dicasinha para quem quiser, pelo meu celular. Se você quiser uma cópia do livro autografada, eu estou fazendo uma campanhazinha e envio direto para você aí pela editora, gratuitamente, o envio com um autógrafo meu, uma Que dedicatória. joia, olha lá. Então já peço o seu. Muito obrigada Muito e até a obrigado. próxima. Ótima semana para você. Boa viu? leitura.